Oi, pessoal, boa noite. Rafael, Paulo, Rubens, João Vitor, tudo bem? Sejam bem-vindos. Que bom que vocês conseguiram tirar um tempinho para participar. Me digam se vocês. Me diga não, escreve aí, né? Se vocês estão me vendo bem, se o som tá legal para vocês. Boa noite para todo mundo. Espero que vocês estejam curtindo a participação nos grupos e a aula de ontem. Eu vi que algumas pessoas não conseguiram assistir. Lembrando que as 3 aulas vão ficar até domingo. Ah, que bom, tudo ótimo então, com o som e com a imagem, né? Legal. Eu vou dar só mais uns minutinhos aqui até todo mundo conseguir entrar. O link a gente está enviando, já foi por e-mail, já foi por WhatsApp. Agora algumas pessoas acessando e a gente já começa a falar. Deixa eu falar para vocês um pouquinho de todo esse propósito da maratona, tá? A Maratona de Gestão de Obras é um projeto que nasceu por conta que eu, desde 2010, eu estou atuando como professora da Universidade Estadual de Londrina e também de uma universidade privada de engenharia civil aqui na minha cidade, que é Londrina, Paraná. E me deu vontade de falar um pouco além da sala de aula, principalmente sobre gestão de obras, que é onde eu vejo que as pessoas vão trabalhar num primeiro momento. Eu estou acompanhando quem está entrando, tá bom? Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos aqui para a gente conversar um pouco mais de perto sobre esse assunto que a gente está tratando na maratona, tá? Obrigado por vocês terem disponibilizado um tempo para me ouvir aqui. Então, diante de todas as dúvidas dos alunos, né, as minhas disciplinas são no final do curso de engenharia, 4º e 5º ano, então são alunos que já estão tendo algum contato com empresas e obras por conta do estágio e por conta da tentativa já, né, da preocupação no primeiro emprego, na forma como vai atuar, no nicho que vai escolher. Então, eu percebi que a quantidade de dúvidas relacionadas a gerenciamento, a como conduzir uma obra, o que eu preciso fazer quando a obra começa, como é que eu apresento a minha proposta de execução para o cliente, eram dúvidas muito frequentes. Eu falei, bom, eu preciso falar disso de uma forma mais ampla. E aí, eu comecei a fazer o conteúdo que eu publico na internet, tá? E aí, essa ideia de trazer o pessoal mais para perto para conversar através da maratona, interagindo nos grupos de WhatsApp, interagindo lá na página da maratona, respondendo as dúvidas mais de perto, né? Me faz perceber melhor quais são as dificuldades e onde que a coisa está pegando, onde que está difícil de resolver. E a maioria dos problemas que a gente encontra são problemas que vêm de muitos anos já e eles não têm sido solucionados. Bem, mais uma vez aqui, boa noite para todo mundo que está entrando. Eu estou vendo aqui vocês pelo chat entrando, obrigado por terem participado, estarem participando, né? Uma ou outra, 2 pessoas aqui dizendo que estava sem som, mas a maioria respondeu que está tudo ok. Algum problema, vocês escrevam aí que eu vou perceber, tá? Então, a ideia da maratona é mostrar para vocês o seguinte, tá? Temos dificuldades, sim. As obras, elas não estão tendo um retorno tão satisfatório quanto a gente deveria. E aí nós temos que fazer alguma coisa para mudar isso, porque senão, se a gente ficar só reclamando do mercado, reclamando dos clientes, reclamando do cenário do país econômico, né, financeiro, que mexe muito com a construção civil, nós não vamos sair do lugar, porque nós não vamos ter o poder de mudar tudo isso. A gente não consegue mudar o cliente, a gente não consegue mudar
tão fortemente a mão de obra e a gente não consegue mudar a economia para que tudo fique favorável. O que a gente consegue mudar é a nossa atitude diante do cliente, a nossa atitude diante da mão de obra, a nossa atitude diante daquilo que a gente quer trazer para a nossa própria empresa ou para a nossa atuação como autônomo, tá? Mesmo que a princípio alguém possa trabalhar só com projetos e não se envolver com a execução da obra propriamente dito, ele tem que entender de gestão, porque nas reuniões de projeto já começa-se a conversar sobre custos, sobre prazos, sobre sustentabilidade, sobre segurança, sobre compatibilização. Então a gente não pode ficar desconectado desse assunto, tá? A gestão, ela é importante para todos os segmentos de atuação, mas para quem está afim realmente de executar, de trabalhar com esse serviço, essa prestação de serviço de execução, ainda isso se torna mais evidente ainda, tá? As dúvidas, elas são muito parecidas. Eu estou interagindo com pessoas de várias cidades e vários estados diferentes, né? Mas as dúvidas, elas permanecem, tá? Que é o seguinte: como começa a fazer um planejamento? Se eu não fizer o planejamento, eu não vou conseguir apresentar uma proposta para o cliente, porque é só fazendo o planejamento que eu vou chegar num custo e num prazo. Para fazer esse planejamento, a dúvida é: como é que eu identifico a lista de serviços? Como é que eu vou saber a sequência de serviços? Como é que eu vou entender as coisas que eu preciso resolver dentro do canteiro? Como que eu me relaciono com a mão de obra? Como que eu me relaciono com o próprio cliente? Hoje eu tive uma pergunta lá no WhatsApp assim: como que eu faço para convencer as pessoas de que o gerenciador, o gestor de obras é importante? Tá? Então, essas dúvidas, elas rondam todo mundo que quer entrar nesse mercado aí da gestão, tá? E a minha resposta é o seguinte: nós temos muita coisa a fazer. O cenário é tão bagunçado na gestão que eu não preciso fazer tudo excelente. Um pouco de atenção a mais que eu dê para o meu cliente, para a minha obra, já tende a trazer resultados, porque qualquer melhoria onde está tudo bagunçado já aparece, tá? Então, o que eu trouxe aqui para vocês nos slides para eu passar um cenário meio histórico e atual para vocês entenderem o que está acontecendo nas obras brasileiras, tá? Então é o seguinte: eu vou dar um panorama de resultados de obras através de pesquisas de várias partes do Brasil, para vocês entenderem que está faltando gestor, está faltando domínio, está faltando previsão e controle de custos, de prazos e tudo mais que envolve aí construir, tá bom? Então, olha só, talvez para alguns isso seja uma novidade, vou falar de alguns termos aqui que pode não ser comum a todos vocês, mas eu vou explicar bem detalhadamente o que é, tá bom? Olha só, eu peguei aqui essa tabela do trabalho de dois autores muito relevantes sobre gestão de obra, que é o Bortolazza e o Moura, tá? O que eles fizeram, gente? Eles monitoraram muitas e muitas obras, 512 obras, tá? E aí eles separaram aqui por residenciais, industriais e comerciais, obras públicas e habitação de interesse social. Isso não é tão importante agora, mas o mais importante é isso aqui, ó, PPC. É um indicador que significa percentual de planos cumpridos. Veja bem, para que a gente quer fazer gestão? Gestão só tem sentido se eu tiver meta a cumprir. E em uma obra, eu tenho pelo menos duas metas que são clássicas e essenciais, que é o que a gente promete para o cliente, que é custo e prazo. Se eu faço um plano, eu tenho que cumprir esse plano, esse é o propósito. O percentual de planos cumpridos me diz se eu estou indo bem ou não, porque se eu planejo, mas não cumpro, estou indo mal. Então, de
de 100 coisas que eu planejo fazer na obra, quantas eu consigo cumprir? É isso que essa tabela aqui quer mostrar. Então, ela vai nos dizer se as obras estão funcionando bem ou não. Olha só, média, eu vou ficar só na média, tá? PPC total é 70% e 75%, segundo a pesquisa do Bortolazzi e a pesquisa do Moura. O que você acha de, em tudo que eu planejo, eu só consigo fazer 70% ou 75%? Não é bom, certo? Olha aqui nas obras residenciais e comerciais, 68 e 81. Moura é mais atual, quer dizer, melhorou um pouquinho, mas ainda não é bom. O ideal seria que tudo que eu planejo eu consiga cumprir. Talvez algumas pessoas digam, isso é impossível, tá? Mas é assim que as empresas funcionam, elas querem atingir suas metas. Depois a gente tem 72, 69. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que o cenário não é bom. De tudo que as pessoas têm planejado, veja que a amostra de obras é muito grande, tá? Olha quantas obras foram analisadas aqui. E não tem esse resultado de metas. Aqui eu trago uma outra pesquisa que monitorou esse percentual de planos cumpridos ao longo de 22 semanas de obra. E olha como oscila. 75, depois baixou. Imagina, em uma semana, tudo que você planejou fazer, apenas 27% você conseguiu fazer. As equipes de obra fizeram. 47, menos da metade, né? 27, 53, 59. Em algumas poucas semanas, nós estamos aqui na casa dos 80. Então, o resultado não é bom. Depois eu trouxe uma outra pesquisa que é mais recente agora, que é de uma aluna minha, que fez uma pesquisa aqui na minha cidade, e ela monitorou da semana 59 até 79, 20 semanas de obra também. E olha como ficou. Tá vendo a linha destacada aqui dos 60%? A grande maioria das semanas, o resultado foi abaixo de 60%. Quer dizer, nós estamos indo muito mal. A minha pergunta é a seguinte, você dedicaria tempo a um projeto onde você só alcançaria 60% do resultado? Provavelmente você faria isso com um pouco de desânimo, né? Você investiria o seu dinheiro em um projeto que fosse retornar apenas 60% daquilo que você almejava? Não. Então, olha pelo ponto de vista do cliente. O cliente, se ele tivesse noção de como as obras estão sendo conduzidas, ele toparia remunerar bem alguém que desse esse tipo de resultado a ele, no empreendimento dele? É muito ruim, né? É que isso aqui não chega aos olhos do cliente, muitas vezes não chega nem aos nossos olhos, porque é um dado de pesquisa. Não é todo mundo que tem o hábito de continuar estudando e ler pesquisas para saber como é que está o cenário nacional ou regional. Então isso daqui é deixa muito a desejar, desanima, né? Porque isso aqui demonstra assim, não está tendo gestão. E aí tá, mas por que é baixo esse percentual de planos cumpridos? E aí eu trouxe aqui um outro aluno, não fui eu que orientei o trabalho dele, mas ele foi meu aluno na graduação, e é de 2017 também. Ele analisou por quê, o que dá errado, tá? Então vamos ver, modificação dos planos, 29% das ocorrências foram por modificação dos planos. Quem modifica os planos? Eu, né? Eu, engenheira da obra, faço os planos e modifico os planos. Então, vamos falar assim, a culpa é minha? Absenteísmo significa a mão de obra que não vem trabalhar, a mão de obra que falta ao trabalho. Mas eu não faço nada, eu só fico assistindo isso acontecer e deixo isso atrapalhar a minha obra. Baixa produtividade, o que eu, como gestora, posso fazer para melhorar essa produtividade? Falta de comprometimento do empreiteiro, condições adversas do tempo, que é a nossa principal desculpa, né? É a chuva, é o vento, o calor intenso. Falta de programação de materiais, fornecedor que não é pontual,
falta de materiais do empreiteiro. Tudo isso é problema gerencial. Não sei se vocês concordam, mas tá? O Vitor tá dizendo: oi, Vitor, é um prazer ter você aqui também, tá? Lembro de você com certeza. Aqui não chove muito, chove bastante, principalmente em janeiro, né? Que é o mês que a gente tá agora. Então, e aí, o que eu faço? Eu só fico esperando janeiro passar? Ou será que é papel do gestor tomar alguma providência, né? Então, assim, eu vou investigar as causas e as causas estão em mim. Quando eu me coloco como engenheira que está executando a obra, responsável pela obra. Tudo isso aqui sou eu que tenho que resolver. Interferência do cliente, tudo mais. Vamos lá, vamos avançar. Agora eu peguei uma outra pesquisa aqui, olha só. 5,7% das causas de não cumprir os planos mudei de empreiteiro, minha mão de obra é desqualificada, não programei direito as coisas com o empreiteiro, falta mão de obra, não contratei, não providenciei, erro de execução, que é o retrabalho, que várias pessoas estão comentando aqui no chat sobre retrabalho, atraso na conclusão do serviço, absenteísmo. Essas causas, elas se repetem. Olha só, falta de material, quase 30% dos atrasos provocado por falta de material. Tá, vocês não estão enxergando direito a fonte da pesquisa, porque eu acho que está aparecendo na minha imagem, logo aqui no rodapé, onde eu coloquei a fonte, tá? Eu não tinha pensado nisso na hora que eu coloquei ele aqui na parte de baixo. Todas essas tabelas que eu estou mostrando estão com a fonte indicada, tá? Só que aqui na live a minha imagem ficou sobreposta à indicação. Mas depois eu posso disponibilizar esses slides para vocês olharem e buscarem os trabalhos e lerem na íntegra, tá bom? Falta de recurso financeiro, erro na compra, atraso em comprar material, atraso na contratação de serviços, falha de comunicação. Gente, tudo isso é gerencial. Quem é que vai resolver? Não é o cliente, não é a minha mão de obra, não é o meu fornecedor. Sou eu interagindo, negociando, cobrando, tomando providências. Isso é o gestor, não é isso? Então, eu quis trazer esses dados assim meio escancarados para vocês perceberem que tudo está em nós. O problema é com a gente quando a obra dá um desempenho insatisfatório. Tá? Última planilha aqui das causas, tá? Falha na programação da obra, falha de comunicação, dificuldade de execução, atraso da tarefa anterior, área não liberada para realizar os serviços e alteração da estratégia de execução, que é o plano de ataque. Tudo isso é vinculado ao engenheiro, tudo isso depende de decisões do engenheiro. Às vezes, decisões imediatas, às vezes, decisões que precisam ser tomadas e pensadas com antecedência. A gente não está fazendo bem nenhuma coisa nem outra, tá? É o seguinte, quando eu tenho agora praticamente 20 anos de formada. Quando eu estava na época de estagiária, da graduação ainda, ou nos primeiros anos de formada, quando a gente falava sobre planejar, sobre fazer orçamento, sobre fazer cronograma, todo mundo achava que isso era uma burocracia desnecessária. E essas dificuldades, esses erros, essas falhas, elas já aconteciam, mas as pessoas faziam de conta que estava tudo bem e não valorizavam isso. E veja, eu já estou com quase 20 anos de formada e se eu pego aqui essas pesquisas, continua a mesma coisa. Tá? A gente evoluiu em algumas coisas, assim, a construção civil, né? Temos alguns processos construtivos um pouco mais inovadores, a gente tem o BIM, a gente tem materiais diferentes que estão evoluindo, mas a gestão, ela ficou parada. A gestão, ela tá flutuando, assim, não tem ninguém pegando as rédeas da situação. Quantos livros novos sobre custo tem aí no mercado pra gente? Não tem quase. Quem são as pessoas renomadas que falam sobre gestão de obra? Aldo Doria Matos, que é um dos mais citados, e quem mais? Quem que é visto, conhecido, né, como o cara da gestão de obras?
São pouquíssimas pessoas, tá? E é por isso que as obras têm resultados assim tão ruins, tá? E nós é que temos que mudar esse cenário, tá? Se tem falha de comunicação, quem tem que melhorar a comunicação? Vai partir de mim e depois as outras pessoas vão se adequando, tá? Tem dificuldade de execução? Eu preciso estudar melhor o projeto para orientar as pessoas que estão ao meu redor, não é isso? Vou voltar aqui um pouquinho, ó. Tem erro na compra? Quem é que compra? Sou eu? Ou alguém que eu deleguei, mas parte de mim o pedido de compra? Teve falha de orçamento? Quem fez o orçamento? Fui eu. Faltou material? Quem é que providenciou? Quem fez a lista de quantidades? Quem que fez o pedido com antecedência ou não? Tá? Veja bem, eu não estou querendo ser pessimista. Uma das coisas que a gente não gosta é de ouvir que a gente está errado, que a gente não está fazendo direito, né? Fica todo mundo desanimado e tende a rebater do sentido, não, todo mundo faz errado, menos eu. Eu faço certo, mas mesmo assim as coisas não funcionam. Então eu estou trazendo aqui para vocês um cenário que é um pouco nacional e um pouco aqui, da minha região aqui, Londrina. Porque 2 desses trabalhos aqui foram feitos aqui em Londrina, tá? Para deixar claro o seguinte, tá ruim para todo mundo. Então, se alguém conseguir fazer alguma coisa melhor que isso, ele vai encontrar o seu espaço para trabalhar com gestão de obras. É por isso que na maratona, o meu apelo é o seguinte: você pode atingir uma remuneração de até R$8.000, que é o piso que a gente deveria já ganhar por natureza? Pode, porque você deve chegar nessa remuneração, mas para isso você tem que fazer a lição de casa. Aquilo que o cliente espera de você, que é obra entregue no prazo prometido e um respeito ao custo, é o básico. A gente não pode fugir disso, porque toda empresa séria ou todo profissional sério cumpre o que promete, não existe diferente. Tá? Agora, para pensar no desafio que você vai enfrentar, tá? Com tudo isso aqui que não está funcionando bem, como é que você vai ser um bom profissional no meio dessa lama, vamos chamar assim, né? O que é que você vai fazer? Ó, gente, é meio clichê, tá? Mas eu sou professora, portanto sou uma defensora ferrenha de saber o que está fazendo. E eu só sei o que eu estou fazendo quando eu estudo, quando eu converso, quando eu absorvo a experiência das outras pessoas, quando eu também faço um relato sobre as situações difíceis e boas que eu vivi. O que foi bom eu repito, o que não foi bom eu faço de outra maneira, porque é um aprendizado constante. Então, assim, eu acho que todo mundo que está aqui já merece os meus parabéns na figura de professora, tá? Diria assim, você está buscando, você está querendo conversar, você está querendo ouvir, você está querendo saber do problema do outro, você está querendo contar o seu, falar das suas dificuldades e é muito importante você saber onde você quer chegar, tá? Eu entendo que se você está aqui um dia, depois de você ter trabalhado o dia inteiro, você está aqui à noite, podia estar descansando, assistindo Netflix, mas você está aqui ouvindo sobre engenharia, sobre construção civil. Então, em algum lugar você quer chegar, certo? Já começou bem, porque está participando de um grupo que está todo mundo mais ou menos com o mesmo interesse. É por aí. Se eu não sei que essas são as principais falhas, eu não vou procurar melhorar isso dentro da minha obra, dentro da minha empresa. Eu preciso saber sobre o que está acontecendo de errado para que eu consiga fazer melhor. Ah, que legal, ó. Como o cara é difícil, mas existem excelentes como Mário Trentin e Marco Antônio Portugal. Interessante citar esses nomes, são pessoas realmente que têm feito um bom trabalho. Não conheço muito bem o Mário Trentin, mas o Marco Portugal já vi algumas coisas dele. É importante a gente ter essas referências para poder a gente entender o que essas pessoas que conseguem se dar bem, vamos chamar assim, nesse setor de construir, o que eles fazem de diferente, que os deixam com resultados melhores, tá? Olha só,
Para terminar aqui essa parte dos dados, eu quero mostrar esse último gráfico aqui, que é uma pesquisa que eu participei, tá? Essa pesquisa aqui eu fui apresentá-la num congresso que teve em 2016, que a gente monitorou numa obra essa foi uma obra de prédio, tá? A gente 18 andares, 18 pavimentos do prédio, e a gente monitorou durante, acho que 180 dias, mais ou menos, o que estava acontecendo em cada um dos pavimentos, tá? O azul era a quantidade de dias em que algum trabalho estava sendo executado naquele pavimento. Podia estar executando qualquer coisa, cerâmica, pintura, elétrica, qualquer coisa. Se estava tendo trabalho, a gente anotava. O laranja ou amarelo é o dia que não estava acontecendo nada naqueles pavimentos. Olha só o que aconteceu aqui. Você está vendo que em boa parte dos pavimentos, a barra amarela ela é maior ou muito próxima da azul. Significa assim, ó, a quantidade de dias de espera, a quantidade de dias em que naquele lugar da obra não está acontecendo nada é muito grande, tá? Se estivesse tendo um trabalho contínuo, óbvio que o prazo seria reduzido, não é verdade? Então, assim, a gente não costuma monitorar as coisas e não percebe esses absurdos. Como é que um prédio pode ficar com um pavimento quase com 40 dias que o pavimento 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, não tinha nada acontecendo nesses pavimentos? Que gestão é essa? Que sequência de execução é essa? Que distribuição de mão de obra é essa? Tá? Não tá tendo gestão. Agora, isso aqui, vamos supor que isso aqui é uma conversa entre nós, tá bom? Todo mundo aqui, arquiteto ou engenheiro, ou algum profissional, técnico de edificações, um profissional ligado à construção. É uma panelinha aqui, ó, que ninguém nos ouça, não é verdade? Que ninguém nos ouça. Que ninguém saiba desses dados que eu estou mostrando, sabe por quê? Porque senão nossa credibilidade vai para o ralo. Já não é tão boa, não é verdade? Então, assim, como é que ninguém em sã consciência vai dizer, nossa, os engenheiros estão trabalhando muito bem. O problema é que as obras são realmente difíceis e tem muita coisa que atrapalha. Não dá, ninguém vai falar isso. Né? Eu que tenho que me conscientizar dessas dificuldades e fazer alguma coisa para que não aconteça isso dentro do meu canteiro. Até por uma questão de respeito. Olha só, quando a obra vai mal, ela vai mal para mim e para o cliente. Quando a obra vai bem, ela vai bem para mim e para o cliente, certo? Eu não quero passar o meu dia a dia. Eu vi nos grupos do WhatsApp muita gente dizendo, nossa, minha rotina é muito desgastante, só tem problema o dia inteiro para resolver, nada dá certo, as coisas têm conflitos, é um corre-corre danado, não tenho tempo nem de respirar. Você não quer isso, você não quer essa rotina, né? E você quer que a tua obra dê a satisfação para o seu cliente, que é o básico, porque o cliente é quem nos sustenta, quem nos mantém, é quem nos dá o trabalho, né? Não é verdade? Então, é óbvio que ele tem que sair de lá satisfeito. Porque quando nós somos clientes de alguma coisa, nós também queremos sair satisfeitos. Por outro lado, aquela obra ela tem que dar lucro para mim. Não é para perder dinheiro, não é para empatar, é para me trazer lucro. Porque eu preciso progredir. Com o dinheiro, eu vou comprar um software, eu vou fazer um curso, eu vou aprender uma técnica nova, eu vou comprar equipamentos para minha obra, eu vou contratar, eu vou treinar melhor as pessoas, eu vou fazer um monte de coisa que vai fazer a minha atuação ser cada vez melhor, certo? Então, eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu não vou sair do lugar. Por isso que participar de live, seguir pessoas, baixe o e-book, leia, compre livros, estude, leia coisas de congressos como essas que eu estou mostrando aqui para vocês saberem do que está acontecendo por aí. Preparem-se, tá? Não vai acontecer nada de diferente se você não fizer nada de diferente,
tá? A gente tem algumas ferramentas, sim. Tem softwares que nos ajudam a fazer esse monitoramento durante a obra, ficar analisando se eu estou dentro do prazo ou não estou. Fazer essa medição de percentual de planos cumpridos é simples, gente. É Excel puro, não precisa de nada. Pode fazer até no papel, se quiser, à mão. Tá? Só que tem toda uma dinâmica por trás. Não dá para monitorar se eu cumprir o plano se eu não tiver o plano. É óbvio, né? Porque tem gente que fala assim, minha obra tá dando errado. Ah, tá, mas o que você queria fazer? Não sei, porque não tem nem um plano, não tem nem o orçamento, nem um cronograma, que são os 2 documentos gerenciais básicos, tá? Ó, não percam a aula de amanhã, que vai ser liberada da maratona, porque lá eu vou falar bem mais detalhadamente sobre o funcionamento do canteiro de obras, sobre o que eu preciso providenciar para o canteiro funcionar bem. E aí a gente vai também disponibilizar alguns materiais para download. E aí vocês vão estudar esses materiais para vocês terem esse arsenal para se prepararem melhor, tá bom? Hoje, o meu objetivo aqui foi o seguinte, ó. Não é para desanimar, tá? Não é para você se sentir constrangido, assim, eu não tô querendo colocar defeito em nada, pelo contrário, na verdade eu sou uma pessoa super otimista, tá? Eu falo de gestão de obras porque eu acredito que funciona, que pode sim ser uma área excelente de atuação e que pode sim nos remunerar muito bem, só que desde que a gente faça a coisa certa, tem que entregar no prazo, tem que dar lucro, tem que ter os custos respeitados, tem que ter uma equipe, um ambiente legal de trabalho. Não é para viver num canteiro cheio de conflito, é para viver num ambiente legal de trabalho. É para você gostar do seu dia a dia. E eu acredito que isso pode sim, tá? Mas não do jeito que a gente está fazendo agora. Desse jeito que a gente está fazendo, não está funcionando. Foi isso só que eu quis mostrar, tá? Não estou colocando defeito, não estou jogando assim, vamos dizer assim, depressão em ninguém, tá? É só para você se situar. Quando a gente coloca o pé no chão, sabe a profundidade da piscina, a gente consegue saber se dá para nadar, se dá pé, se não dá, não é verdade? É isso, tá bom? Porque como eu estou na área acadêmica, eu sei que a maioria das pessoas do mercado de trabalho, devido à sua rotina corrida, não lê essas coisas, esses dados, né? Então, eu quis trazer aqui para vocês perceberem o seguinte, ó, você tem uma dificuldade, não é só você, é a grande maioria. A sua mão de obra, os seus fornecedores, o atraso, o retrabalho, não acontece só com você. Porém, você vai se acostumar com isso? Não, tá? Então, por isso que eu falo assim, você pode chegar numa remuneração de R$8.000? Pode. Vai ser mágico? Não. Vai ser imediato? Não. Mas como que você pode? Fazendo a lição de casa. Dá trabalho? Dá. Gerenciar uma obra, planejar e controlar ela no durante, para saber se você está caminhando bem, dá muito trabalho. Se fosse fácil, todo mundo estava fazendo bem feito, né? Aí é uma questão de opção. Eu gosto, eu quero? Sim. Eu pretendo ganhar dinheiro com isso? Sim. Então, beleza. Arregaça as mangas e faz, tá? Só que você vai ver aqui na maratona que se você organizar, você repete. É uma rotina. Eu vou falar para vocês do ciclo de planejamento, operação e controle. É um ciclo. Alguém aqui no chat falou do PDCA. PDCA é um conceito super antigo, que significa planejar, fazer, conferir e agir. Plan, Do, Check, Act. Tá? Há muito tempo isso existe na administração e a gente ainda não está fazendo tão bem. E nada mais é do que o ciclo planejar, executar e controlar. E aí eu percebo os desvios, eu vou lá, melhoro aquilo. Se eu já perdi dinheiro, eu falo assim, ó, perdi dinheiro na alvenaria, já detectei e agora eu vou tentar economizar no que vem para frente. Pode ser que eu recupere, pode ser que não, mas eu sei onde foi. Porque eu monitoro, porque eu controlo.
E aí eu vou agir para fazer diferente. A produtividade está baixa, o que eu posso fazer para melhorar? Projetos estão cheios de erros, o que é que eu posso fazer para melhorar? E tudo com antecedência, tudo com pensar antes, tá? Porque é isso que é gerenciar. Se eu só detectar o que está acontecendo, eu não estou gerenciando, porque eu não estou tomando as medidas, então eu não estou fazendo o ACT do PDCA. Então eu acho que o recado, ele é esse, sabe? É assim, por que a gente não está ganhando dinheiro com gestão? Porque a gente não está fazendo gestão. Se tivesse, os resultados seriam melhores. Não seriam perfeitos, mas seriam melhores. Então, a gente está falhando. Vamos prestar atenção, fazer uma autoanálise e ver onde que a gente desistiu. O que você desistiu? Você desistiu de conversar com a sua mão de obra? Você acha realmente que eles não estão afim, não são caprichosos, não vão te ajudar? Então, é melhor você escolher outra área para trabalhar. Porque para trabalhar com execução de obra, vai depender da mão de obra. Se você achar que a mão de obra não funciona, não dá para você trabalhar com gestão. Se você achar que os fornecedores não funcionam, não dá para trabalhar com gestão. Se você achar que o cliente é chato, pega no pé e reclama de tudo, não dá para trabalhar com gestão. A gente tem só que se situar e dizer o que eu vou fazer para atender esse cliente e também para atender os meus requisitos, porque o meu requisito é, eu não quero ter uma rotina altamente estressante e eu também não quero perder dinheiro. Só isso. Então a gente só tem que entender assim, ó, o que é fazer gestão? É ter clareza das metas, as minhas e as do meu cliente. E aí trabalhar para atingi-las. Só que veja bem, se é você que faz o orçamento, quem define o teto, o custo, é você, não é? Não foi o cliente que disse, eu quero construir a casa X e eu só tenho 100 mil reais. Se o projeto X não combina com 100 mil reais, não dá. Agora, se eu pego o projeto e eu determino o custo, como que depois eu vou dizer que não posso cumprir? Se fui eu que defini, alguma coisa errada eu fiz no meio do caminho, tá? Digo assim, ó, saber fazer um orçamento e um cronograma é o feijão com arroz. Você tem que saber fazer. Se você errar nisso, você vai trabalhar muito e não vai chegar num bom resultado. Por quê? Porque a previsão já não foi a contento, tá bom? Então, assim, era isso que eu tinha preparado hoje de dados para mostrar, para que vocês se situem e entendam por que vocês estão participando de uma maratona de gestão, tá? Fica aí, faz a sua anotação depois, onde eu quero chegar, quais são as minhas metas e quais são as possíveis metas do cliente. O que é que eu vou fazer para atingir isso? Não tem segredo, não tem fórmula mágica. Bom, só digo para você o seguinte, no meu bairro tem uma senhora que faz bolo para aniversário. Ela tem uma fila de espera de quase 70 dias. Se eu quiser encomendar um bolo hoje, ela pega só se o aniversário for daqui 70 dias. De tanta gente querendo o bolo dela. E ao mesmo tempo deve ter várias outras por aí que não vende quase nada. Qual é a diferença? Eu experimentei aquele bolo e eu quero ele mais vezes, porque ele é muito bom e ele atende perfeitamente os meus requisitos. Todo cliente é assim, ele só procura de novo, ele só valoriza, ele só paga aquilo que ele acha que atende o requisito dele, certo? Então, se você atende, você vai bem, se não, não. Isso é por isso, só por isso que você precisa saber fazer gestão, estar a fim de fazer gestão, tá? Então, bom, a aula de amanhã, assistam com essa mentalidade, tá? Tenham consciência das falhas que a gente vem cometendo há muitos anos, há pelo menos 20 anos a gente está repetindo os mesmos erros e você não quer mais fazer isso. Então, assista a aula de amanhã com essa mentalidade. Não quero mais repetir os mesmos erros porque isso não vai me trazer o desejo que eu tenho de ter uma rotina bacana de trabalho e de ser bem remunerado, tá bom? Agora, eu vou procurar responder algumas dúvidas que eu vi aqui pelo chat, tá bom? Então, olha só.
Hoje em dia, o que é mais difícil é achar uma mão de obra qualificada e comprometida. Como eu posso achar pessoas comprometidas? Pouquíssimas pessoas são comprometidas por natureza, assim, comprometida com tudo que faz na vida, sabe? Então eu conheço aquela pessoa e ela é uma pessoa comprometida. Isso é raro de acontecer. Até porque nós também não somos comprometidos o tempo inteiro, mas quando alguém me estimula, eu me comprometo. Por exemplo, eu tenho milhares de pessoas inscritas na maratona. Quantas estão aqui hoje? Só os mais comprometidos. Por quê? Porque, de certa forma, estimulei vocês. Mandei o link, hoje à tarde eu falei que ia ter a live e tal, chamei, não é? Um pequeno percentual veio para o horário. Eu sei, às vezes não veio por ter uma impossibilidade, mas às vezes é por falta de comprometimento. Então, isso é o ser humano. Eu não vou achar pessoas comprometidas, eu vou tornar as pessoas que eu acho comprometidas. Como que eu faço isso? A pessoa está lá, ela só está lá disponível. Eu vou conversar, eu vou mostrar que se ela fizer aquilo, ela também vai ter um benefício. Não só eu, ela não está trabalhando para mim, ela está trabalhando para ela. Se ela cumprir uma determinada meta, vai ter um benefício com aquilo. Nem que o benefício seja mantém o emprego, mas eu preciso fazer ela enxergar isso. Tá? Quando eu trabalho com terceirizados é mais fácil. Por exemplo, olha, nós temos uma meta de fazer X ambientes de reboco por semana, tá? Se você fizer isso significa X metros quadrados. Como eu te pago, sei lá, R$30 por metro quadrado, você vai conseguir faturar um valor X por semana. E aí o cara vai se alimentando de expectativa, ele tem uma meta também. E aí ele se compromete. Então, assim, comprometimento é também uma das funções do gestor. Tornar as pessoas comprometidas, porque elas não vêm prontas, beleza? Se isso é fácil ou é difícil é outra história, tá bom? Tem gente que não vai se comprometer nunca, com nada, porque ele não é comprometido nem com ele mesmo. Então, já era. Aí essa pessoa não serve para fazer parte da sua equipe, beleza? Vamos lá. O que posso fazer quando o atraso se dá por interrupção da obra por não cumprir alguma NBR? Aí complica. Porque assim, faz parte do trabalho do engenheiro cumprir as normas. Se foi interrompido por não cumprir, houve uma falha gerencial, tá? Aí, depende. De repente, é alguma coisa. Eu posso dar um exemplo, o exemplo que me veio à mente agora é vinculado à NBR de desempenho, 15575, tá? Nem todas as empresas estão preparadas para atendê-la ainda, embora ela já está valendo aí desde 2013. Mas, por exemplo, eu estou construindo, de repente eu fiz lá um apartamento decorado e daí eu fiz um teste de acústica e não passou. Não atende a norma. Aí eu preciso paralisar os demais andares até que eu faça uma solução de projeto que resolva a acústica. Que eu determine uma camada mais espessa, que eu coloque uma manta, que eu mude o material do piso, sei lá. E isso paralisa. É justificável até certo ponto, porque é uma adaptação de algo que a gente ainda está tentando fazer, mas ainda não consegue dominar bem. Agora, se for uma norma básica, clássica, que já está aí há um tempão, aí é uma falha gerencial. Aí acredito eu que vai ter penalidades. O cliente não tem nada a ver com isso, assim. Ele não tem como eu justificar o atraso para o cliente se o cumprimento das normas é minha responsabilidade, né? Então acho que fica uma situação mais complicada. Vamos lá, próximo. De acordo com as perspectivas esperadas para algumas obras, o que fazer para elaborar um bom cronograma? É assim, ó. Eu tenho duas situações. Eu posso elaborar o cronograma sem limite de tempo. Sei lá, a pessoa me procurou porque ela quer construir a casa dela. Eu vou montar o escopo de obra, vou montar o cronograma da maneira como eu julgo
coerente, e aí aquele resultado eu vou apresentar para a pessoa, ó, a sua casa vai ser construída em 10 meses. Ela vai me dizer se ok ou não. Mas às vezes o cliente já impõe um limite, né? Por exemplo, não é a casa, é a empresa, é uma clínica de um médico, de sei lá. E ele precisa daquilo, ele tem que estar com aquele imóvel pronto até a data tal. E aí meio que ele quer empurrar aquele prazo, né, meio forçadamente. A gente faz o cronograma do jeito que a gente acha coerente. Se extrapolou, aí a gente vem com as técnicas gerenciais, colocar serviços em paralelo, duplicar a equipe, melhorar a produtividade, alguma coisa que faça encurtar esses prazos, setorizar a obra para colocar setores em paralelo e tudo mais. E tenta adequar o prazo, né? Então são duas questões, ou ela está livre e eu faço da maneira como eu penso a sequência, ou eu preciso adequar, mas eu também não, tem horas que não dá, tá? Tem coisa que não dá para fazer tão rápido quanto o cliente quer, é melhor você não entrar no barco furado, porque é pior prometer e não cumprir. Então, já deixar claro que tecnicamente aquilo não é possível, tá? Porque é assim que funciona. Às vezes eu chego lá para comprar quero comprar um objeto, ou quero comprar um carro e eu quero um acessório que não tem, não é possível, não dá para fazer. Acontece, não dá para fazer milagre para o cliente, a gente faz aquilo que é tecnicamente possível. Mas para elaborar um bom cronograma, o que é importante é você ter noção dos índices de produtividade, se eles parecem coerentes para você ou não, os índices que a gente usa lá, TCPO, SINAP, e sequência, o que é possível sequencialmente. Só que isso depende de muito estudo, depende de muita observação, depende do repertório que você tem de obras executadas, não é da noite para o dia, tá? Mas o caminho é estudar. Você acha que o RDO é útil, viável? Ou acredita que outro método ou tipo de relatório nos fornece informações necessárias sobre a evolução da obra? RDO, não sei se eu entendi certo, é o relatório diário de obras, certo? Que é onde eu vou anotar tudo que está acontecendo todo dia na obra. Só ele não resolve. Tem muitas outras coisas que eu preciso monitorar, tá? Eu tenho que monitorar, um deles é o percentual de planos cumpridos, eu tenho que monitorar se a minha lista de restrições está sendo eliminada ou não, que são as providências, ó. Vai começar a alvenaria. Quais são as restrições? Todos os materiais, todas as ferramentas, todas as pessoas, todos os equipamentos, todos os EPIs, escada, andame, tudo. Uma lista tipo lista de supermercado para cada serviço. Aí eu vou monitorando se eu já tenho, se eu preciso comprar, se eu já providenciei, se está faltando ou não. Tenho que monitorar se as pessoas estão sendo assíduas, se está faltando, se elas estão faltando, que é o absenteísmo. Eu tenho que monitorar a produtividade, eu tenho que monitorar muitas coisas. Não dá para eu ficar só no diário de obras, que é o que está acontecendo, assim, quais serviços estão sendo executados. Porque o serviço pode estar sendo executado mais lento, desperdiçando material, com poucas pessoas ou com muitas pessoas, faltando algumas ferramentas, aí o pessoal improvisa. Então, assim, não basta saber se está acontecendo, tem que saber como está acontecendo. Então, o relatório diário de obras existe, faz parte, mas não é suficiente. Eu preciso ter um monitoramento mais profundo. Vamos lá. Quanto ao orçamento, é interessante mostrar para o cliente quais são os gastos ou somente o valor final? Nenhum nem outro. Se você abrir uma planilha muito detalhada para o cliente, ele não entende e não interessa também para ele, tá? Ele acha que você tá, às vezes passa até uma impressão um pouco de ludibriar. Nossa, ele tá me mostrando um monte de coisa, um monte de palavra que eu não conheço, uma lista enorme de coisas, porque ele quer me convencer que a minha obra vai custar muito. E se você entrega essa planilha para o cliente, infelizmente, nem todo mundo tem boa índole. Às vezes, ele mostra essa planilha para um outro concorrente, o cara só olha, dá um desconto e fecha a obra e você cai fora.
né? Tudo bem, a gente espera que isso não aconteça, que as pessoas não ajam de má fé, mas eu falo isso porque já aconteceu várias vezes, comigo inclusive. Então, não gosto de entregar a planilha detalhada logo de cara, na proposta para o cliente. Mas, se você só entregar, assim, o valor final, ele também fica perdido, porque ele não consegue visualizar o que é aquilo. Então, a gente entrega um meio termo. Assim, ó, a obra tem etapas e serviços. Etapas são, assim, fundações, estrutura, revestimento de argamassa, hidráulica, elétrica, revestimento cerâmico, as grandes etapas. Eu coloco a lista das etapas e o valor na frente. Então, não é nem os serviços detalhados e também não é um único valor que é a somatória total. É meio termo. Aí, se o cliente confirma a obra comigo, aí no contrato coloco a planilha detalhada. Porque aí sim, depois, se houver alguma mudança, se houver um pedido de alteração, aí eu preciso ter no contrato tudo detalhado para saber quanto que eu tinha orçado. E se ele pediu para mudar, eu faço um reajuste de preço baseado naquilo lá, tá? Porque aí eu tenho o poder de negociação para as alterações. Mas antes disso, eu não gosto de mostrar a planilha detalhada, porque ele não vai entender perfeitamente e pode passar para um outro concorrente. Beleza? Vamos lá. Próxima. Qual a definição de curva ABC no orçamento? Curva ABC, depois que eu termino o orçamento, eu faço uma classificação do que é mais caro para o mais barato. Então, eu consigo perceber, olhando a curva ABC, na verdade a gente chama de curva, mas ela é uma planilha. Dá para fazer um gráfico com ela? Dá, mas para eu analisar é melhor uma planilha. É simplesmente a planilha de serviços organizada em ordem, do mais caro para o mais barato. Pode ser de serviço e pode ser de materiais. Para eu saber quais são os serviços mais caros, porque é neles que eu preciso focar a minha atenção quanto gestor. É neles que eu não vou deixar ter desperdício de material, é neles que eu não vou deixar ter ociosidade da mão de obra, é neles que eu não vou deixar faltar nada, porque eu quero que ele aconteça tão fiel quanto eu planejei. É para isso, é para a gente se situar e entender assim, ó, eu não preciso fazer um esforço gigante para economizar na cal, ou na lâmpada, ou no prego, mas um pequeno esforço que eu fizer para economizar no cimento, eu vou ter ganhos maiores. Por quê? Porque o cimento está no topo, enquanto o prego está aqui embaixo, é secundário. Entende? Então, eu preciso entender a prioridade de gestão em função do financeiro. É isso que a curva ABC mostra. É um dos documentos gerenciais importantes no canteiro. Quais livros a senhora indica para quem está tendo contato com gerenciamento de obras pela primeira vez? Tendo um norte, fica mais fácil de aprofundar nas perguntas. É verdade. Então, como eu disse assim, gerenciamento e custos e prazos não é foco, assim, dos engenheiros de uma maneira geral, né? E não tem evoluído muito. Livro de orçamento de obra, o que eu mais gosto é bem antigo. É o livro Como Elaborar Orçamentos de Obras, do Aldo Doria Matos, que é um livro de 2006, da editora Pini, que agora ele passou por uma atualização. Depois dele, gente, não apareceu nenhum livro melhor de orçamento de obras. Então, ele é velho, mas ele ensina. Tem exemplo, tem cálculo, tem uma linguagem simples, é o melhor livro de orçamento que eu conheço. Depois dele, teve alguns outros aí, por exemplo, orçamento de obras usando o BIM, tem gerenciamento de obras do escalímetro ao BIM, tem alguns outros. Eu não me lembro de memória todos agora, mas eu posso fazer uma listinha e amanhã eu coloco lá nos grupos de WhatsApp e passo esses nomes para vocês, tá? Mas assim, logo de cara eu já digo para vocês que eu aprendo gerenciamento cada vez mais, eu estudo gerenciamento cada vez mais, não é pelos livros, é pelos artigos
como esses que eu mostrei aqui, que são de congressos, que são de revistas científicas, algo assim, tá? Porque no meio, assim, de livros, a coisa não tem evoluído muito, não. Mas eu tenho aí uns 4 ou 5 livros que eu posso pegar o nome e o autor direitinho para indicar para vocês. Faço isso. Na gestão, é melhor pagar a mão de obra por produtividade ou salário mensal? Eu acho que tem que mesclar. Todo mundo por salário mensal fica bem pesado e difícil de gerenciar, porque tem algumas funções que elas não são usadas a obra inteira. Por exemplo, gesseiro. Se tiver forro de gesso, se tiver pasta de gesso nas paredes, não é durante a obra inteira, então não vale a pena contratar mensal. Pintor, eletricista, ele não tem serviço durante a obra inteira, então ele atua pontualmente. Esses aí é mais sujeito a trabalhar com produtividade, pagamento por produção. Pedreiro, servente, carpinteiro, que são, assim, tem trabalho contínuo por mais tempo, aí ok. Que é uma mão de obra básica que te serve em vários serviços diferentes, né? Aí, ok. Mas só toma cuidado com uma coisa, tá? Quando a gente contrata em carteira assinada, realmente fica bem caro, porque eu vou pagar o salário base e ainda vou pagar todos os encargos trabalhistas que são muito altos, em torno de 140%, 150%. Então, eu pego o valor do salário base e multiplico por 2,5. É por isso que tem essa história, a gente quase paga 3 vezes a mais. É quase isso mesmo. Agora, quando eu contrato um empreiteiro, que aí eu vou pagar por produtividade, eu não posso deixar que ele coloque dentro da minha obra funcionários informais, o cara que é só no boca a boca. Ele tem que ser registrado na empresa do empreiteiro. É muito arriscado trabalhar com mão de obra informal. Isso dá uma multa gigante se o sindicato te pega. E se um funcionário informal sofre um acidente de trabalho, nossa, é muito complicado. Então, não é um bom negócio. Agora, se o empreiteiro vai pagar todos esses impostos, não tem mágica, né? Não tem como ele fazer um valor muito menor para a gente, se ele está tendo todas as despesas da carteira assinada. Então, só toma cuidado com isso, tá? Para a gente fazer uma comparação assim bem feita, senão a gente tem a impressão que sai mais barato, mas pode não ser tanto assim. Vamos lá. O que eu faço quando a chuva é constante e acaba atrasando a fundação? Deixa eu te falar. Lógico, isso a gente não controla 100%, não temos controle se vai chover, se vai fazer sol. Mas existe uma tendência, né? E os aplicativos e os sites que monitoram o clima, eles têm evoluído bastante. Então, por exemplo, vou falar da minha cidade, Londrina. Eu brinquei aqui com o Vitor Ursi o seguinte: janeiro chove todo ano. Todo ano, o mês de janeiro, chove muito. É padrão já. Ninguém começa a obra em janeiro, a não ser que não tenha outra opção. Mas as empresas que incorporam, né, que vão lançar empreendimentos, que vão começar assim, construir para vender, ninguém começa em janeiro, porque sabe que não vai andar, não vai estar na fase de fundação e vai chover bastante. Então, primeira coisa é a gente tentar fugir dos meses mais típicos de chuva. Olha só, se você entrar num blog de viagem qualquer, os caras dão um histórico. Se você pretende viajar para o Nordeste, não vá nos meses de junho e julho, porque chove muito. Agora, não vai para o litoral de São Paulo nos meses de janeiro e fevereiro, porque chove muito. Já tem mais ou menos uma perspectiva. Então, primeiro a gente tenta fugir desses meses para a fundação. Se não der, se você tem realmente que fazer, então faça constar em contrato que os dias de chuva serão anotados, né, serão registrados, e você ganha ele em dia trabalhado depois. Já deixa claro isso no contrato.
Porque vai acontecer, você sabe. Daí não tem muita mágica, né? Porque assim, ó, às vezes choveu hoje e amanhã você não consegue trabalhar, porque o solo está encharcado, não consegue escavar e tudo mais. Então o impacto é grande. Mas aí já faça constar em contrato que você pode trocar, né? Um dia perdido por chuva por um outro dia trabalhado. Desde que a chuva seja chuva mesmo, não chuvisquinho, meia hora do dia, certo? Para ser gestor de obras, eu obrigatoriamente preciso ter especialização? Não, você só precisa saber fazer e fazer bem feito. A especialização, por exemplo, que eu fiz foi em produção de estruturas, ou seja, como executar todos os tipos de estrutura. Depois eu fiz um mestrado em gestão de obras, mais focada no prazo do que no custo. E agora eu faço doutorado, mais focado também no cumprimento de prazos e de organização das equipes. Nunca fiz nada de especialização focada em custo, mas trabalhei com custo durante 9 anos. Eu sei muito sobre custo, mas não foi porque eu estudei especificamente uma pós-graduação, foi porque eu estudei no meu dia a dia. Eu estudo ainda, né? E depois também, para conseguir ser professora, eu preciso saber do assunto, né? Mas é estudando por conta, não necessariamente uma pós-graduação. Agora, depende do que você entende por ser especialista. Ser especialista é ter feito uma especialização ou saber bastante? Se saber bastante, a resposta é sim. Gerenciamento é andar com a teoria e prática junto, porém na prática ninguém quer saber de papel, é só no boca a boca, improviso e dão a mínima para os documentos. Mais ou menos, talvez isso seja a sua experiência ou na sua região. Na minha região está mudando bastante, inclusive assim, a gente usa aqui nas construtoras e não importa o porte da construtora, porque em Londrina tem construtoras grandes e construtoras médias e construtoras pequenininhas. Todo mundo tem trabalhado bastante com gestão visual. Significa ter nas paredes da obra, nos apartamentos, nos ambientes, no escritório da obra, no almoxarifado, muitos cartazes de controle. O que entrou, o que saiu do almoxarifado, imprime uma planta baixa da obra para marcar ali de canetinha colorida onde está fazendo cerâmica, onde está fazendo reboco, onde está fazendo fachada, quem veio, quem faltou, o que já foi pedido, enfim, quase tudo que você precisa monitorar, as pessoas estão fazendo com ferramentas visuais de gestão, que pode ser uma planilha impressa, uma fotografia colocada lá onde eu risco, um cartaz, qualquer coisa, mas é papel. É papel porque eu preciso ver. Nem sempre o que está na tela do computador fica claro para todo mundo. Então, assim, depende da burocracia. Se você der, eu vou falar para o meu funcionário como que ele tem que fazer a alvenaria. Colocar a primeira fiada, molhar o chão, e eu entrego isso numa folha escrita, não vai dar bola mesmo não. Mas se eu tornar essa informação um pouco mais atrativa, usando o desenho, modelo 3D, aí tende a funcionar melhor. Então, assim, eu acho que a gente não pode exagerar, você não vai encher a sua equipe, seus funcionários de papel, mas um pouco tem que ter. Não dá, eu não sou a favor do boca a boca. Boca a boca não tem dono, né? Eu digo o que eu falei, você disse que não ouviu. Eu lembrei, você não lembrou, não dá. Então, as coisas precisam funcionar um pouco mais formal, e para isso eu preciso dos documentos e dos papéis. Mas eles podem ser mais atrativos do que só um texto. Qual a forma mais eficaz de cobrar a equipe e ter bons resultados sem ser muito incisivo? Eu acho que é fazendo ele enxergar que a meta é boa para ele também. Então, assim, se você fizer, eu vou conferir. Se tiver errado, você vai refazer. O tempo que você vai gastar refazendo, você está deixando de ganhar na produção do que poderia estar certo. Faça ele perceber que quando ele erra, quando ele é negligente, quando ele faz de qualquer jeito, ele perde também, né? Ou, enfim, eu não sei, são
são tantas situações diferentes, mas eu acho assim, o recado é, faça ele perceber que quando ele faz bem feito, ele ganha. Aí usa a sua criatividade, veja como que ele ganha. O que você falaria para você mesmo? Tipo assim, ó, eu vou... Porque é o seguinte, ó, o que eu disse para vocês agora há pouco? Por que você precisa saber gerenciar bem a obra? O que você ganha com isso? Você ganha uma rotina menos desgastante e ganha a possibilidade de ter lucro e ser bem remunerado. Você quer? Então você vai fazer. Quando você não faz, você tem esses resultados ruins que eu mostrei aqui, você perde? Sim. Você entendeu isso? Você vai fazer o melhor. É a mesma coisa com o funcionário. Ele precisa entender quando ele ganha e quando ele perde. Acho que essa é a mensagem principal. Quanto deve se acrescentar de BDI? 15% é suficiente? Ó, não sei. Cada obra é um caso diferente. Procura no meu Instagram. Eu tenho, sei lá, acho que uns 3 ou 4 vídeos falando sobre BDI. BDI não é lucro, tá? BDI é a porcentagem que eu uso para pagar custos indiretos, impostos, despesas administrativas e lucro. Então, assim, o lucro é uma das parcelas do BDI. Quando você coloca um BDI de 15%, o lucro está aí dentro, mas não é 15%. E cada obra precisa ter o seu BDI calculado. Um mesmo BDI não vai funcionar para todos os tipos de obra, tá? Mas a princípio, só o número assim me parece pouco. Eu dou aula de custos, tá? Eu ensino orçamento na graduação presencial. E por isso eu faço muitos exercícios de cálculo de BDI, com várias situações diferentes de obra. Nunca fiz um exercício simulando situações reais de custos indiretos que o BDI desse 15, sempre dá mais. Tá? Agora, não vou falar um número porque eu não quero que esse número fique na cabeça de vocês como um número certeiro. Não é. BDI é calculado obra a obra, caso a caso, tá? Como cobrar por um orçamento? Uso a hora ou o lucro que é incluído no BDI? Ó, é assim, se você vai fazer para o cliente só o orçamento, é porque o pessoal fala muito o seguinte, o cliente não quer pagar pelo orçamento, porque ele se acostumou a fazer o seguinte, né? Nós é que acostumamos mal o cliente. Ele chega pra gente, talvez só com um projeto arquitetônico e diz, quero construir, você tem interesse em construir minha obra? Sim, eu tenho interesse. Tá, então me dê a sua proposta. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um orçamento, vou fazer um cronograma para eu conseguir apresentar para ele. Eu construo a sua obra por 400 mil reais em 8 meses. Aí ele diz, ok, beleza, eu vou te contratar. E aí eu vou executar a obra dele, vou combinar a remuneração com ele, mas o orçamento e o cronograma ficou sem cobrar. Caso ele diga, não vou fazer ou vou fazer com outro profissional, eu trabalhei de graça. Isso precisa mudar. Não pode ser assim, ninguém trabalha de graça para nada. Eu deveria dizer o seguinte, eu vou fazer um orçamento e um cronograma e vou planejar a sua obra e vou te apresentar uma proposta. Isso custa X. Independente se você vai me contratar. Se você não me contratar, você vai pagar esse X. Caso você me contrate, você vai pagar esse X e depois a gente vai combinar o restante da obra. Um monte de gente vai surtar agora, porque vai dizer, tá louca? Qual cliente que vai aceitar isso? Ninguém faz isso. Todo mundo faz o orçamento de graça. Se você pensar assim, você vai fazer de graça. Agora, não é certo. Não é certo porque nenhum outro profissional trabalha de graça para nada. Ninguém faz uma avaliação prévia e não cobra nada por isso. Ninguém faz isso. Só nós fazemos isso, tá? Então, assim, eu não cobro por hora quando eu faço orçamentos para clientes. Hoje em dia eu não faço tanto porque eu me dedico muito, muito fortemente à área acadêmica só. Mas eu já fiz vários. Eu cobrava pela complexidade da obra.
É uma casa térrea, vou fazer esse orçamento rápido, vou demorar pouco assim, né? Mas vou fazer rápido. Mas eu não falo para o cliente que é por hora, eu falo um valor fechado, sei lá, R$1.000, R$1.500. É um sobrado, é um pouquinho mais complexo, R$1.500 a R$2.000. Por que eu uso esse valor? Porque é mais ou menos baseado num salário mínimo, um salário, 2 salários, 3 salários, 2,5, sei lá, tá? Mas isso também depende da pesquisa e da concorrência. Tem alguém que faz e cobra? Pesquise quanto que ele tem praticado de valor, assim como o pessoal de projeto faz, tá? Eu sou a favor de cobrar pelo orçamento. Se o cliente não quer pagar pelo orçamento, talvez seja melhor você nem ter esse cliente, porque ele vai dar trabalho durante a obra também, não vai querer pagar nada. Ele não quer pagar nem o teu start de trabalho, ele vai querer pagar mais o quê? Né? Então depende, tem cliente que não vale a pena. É recomendado o uso do MS Project na gestão de obra? Sim, embora o MS Project é uma coisa assim, virou um piratão, né? Então, quando a gente fala de MS Project, fica um negócio assim meio... Parece que todo mundo burla o sistema. Mas é sim, é um software bem bacana. Ele permite você fazer o teu cronograma, permite você monitorar a quantidade de pessoas envolvidas em cada serviço. Se o atraso acontecer, você vai lá, simula e vê se ele impactou na obra ou não. Sim, é legal aprender MS Project e usar durante a obra, sim. O nome da pessoa... Isso aqui não, aqui tá errado. Existe um número máximo de obras recomendado para um engenheiro gerir? Ou existe alguma média? Eu acho que isso é muito pessoal, sabe? Eu nunca consegui trabalhar com mais que 3. E, sim, de residência, tá? Agora, se é uma obra mais complexa, que demanda mais a sua presença, eu a favor é o seguinte: engenheiro que vai na obra uma vez por semana não gerencia. Não dá. Tem que todo dia ele estar presente por algum período na obra. Não dá. As coisas vão passar despercebidas se você não estiver lá. Tá? Não tem comprometimento, não tem compras bem feitas, não tem nada vai funcionar bem se você não tiver. Não precisa ficar às vezes o dia todo, mas você tem que ir todo dia. Então, é o teu limite, tá? Às vezes chega uma hora que você começa a precisar de ajuda. De repente você pode um estagiário que seja de confiança, que você treine bem, sei lá, vai buscando uma rede de apoio. Para fazer sozinho, eu nunca consegui mais do que 3 casas. Rafael Costa, o que fazer para driblar a prostituição da mão de obra sem baixar o nível do nosso próprio orçamento da mesma? Não deixando que essas pessoas trabalhem com você, eu acho. Tipo assim, se você contrata com carteira assinada, não existe prostituição, certo? As pessoas estão no regime de trabalho tradicional. Se você contrata empreita, você contrata um CNPJ e deixa bem claro que as pessoas que vão trabalhar com você precisam estar regulares. E elas vão receber tudo, vale transporte, FGTS depositado, tudo certinho. Quando você não faz essa exigência, desculpa falar, não é não é para você que eu tô falando geral, tá? Quando Quando eu não faço essa exigência, eu tô prostituindo a mão de obra. Porque eu tô aceitando informalidade dentro da minha obra. Só que quando vier algum tipo de penalidade, porque assim, eu não sei, cada caso é um caso. Aqui na minha cidade, o sindicato é muito ativo, fiscaliza bastante essas questões trabalhistas. E nós temos delegacia regional do trabalho aqui na cidade também, tá? Então, não vale a pena. Agora, pode ser que tenha algumas cidades em que a fiscalização inexiste. Aí as pessoas arriscam, tá? Mas eu acho que para a gente barrar essa prostituição, nós não podemos permitir que essas pessoas informais trabalhem com a gente e nem ficar brigando pelo menor preço. Quando a gente faz isso, a gente está praticando aquilo que não queremos que façam com a gente, não é? Você não quer ser o engenheiro que executa a obra por R$500 por mês, porque isso é uma prostituição. Então, você também não induz
esse tipo de contratação da mão de obra, mais ou menos por aí. Aliciane, queria saber se você usa Navisworks como compatibilizador de projetos e também cria o orçamento. Sim, depende, tá? A gente, se tiver os projetos já em algum software BIM, Revit, ArchiCAD, alguma coisa assim, sim, o Navisworks é super útil, não permite fazer o orçamento eu faço à parte. Ele permite que eu faça o cronograma, porque aí eu vou inserindo lá e ele vai mostrando para mim a evolução no modelo 3D conforme eu estou planejando o cronograma. Mas o orçamento é fora, o orçamento é tradicional, ou no Excel ou em algum outro software de orçamento, como o Volare, o como que é? Volare, que é da Pine, aí tem o Orça Fácil, algo assim, tá? Juliana, fazendo contratos entre pessoas físicas, é possível contratar o serviço direto com os funcionários por empreitada em uma obra de prazo curto? Não, empreitada com pessoa física, não. Tem que ser com um CNPJ ou pelo menos MEI, alguém que possa te fornecer uma nota fiscal, assim, ou recibo de profissional autônomo, tá? Senão fica só como se fosse um combinado boca a boca. Daí não fica legal. Legal no sentido legalidade, né? Aline Soares, qual a sua opinião sobre a atuação do CREA? Polêmico, mas sabe o que eu acho? Não tô nem aí pro CREA. Tipo, não faz muita diferença na minha vida, assim. Se o CREA fiscaliza ou não fiscaliza, acho que não. O cliente não enxerga o CREA. Eu acho que ele não contrata a gente porque o CREA exige. O cliente não tem essa coisa assim, eu vou contratar um engenheiro para executar minha obra porque senão eu vou estar infringindo, né? É obrigatório, o CREA exige. Não. Então, para mim, o CREA não influencia praticamente nada. Porque assim, se eu tô consciente que eu quero fazer gestão porque eu quero uma obra boa para mim, eu vou ter tudo que o CREA exige. Então, se ele vier me fiscalizar, tá tudo bem para mim. Se ele não vier, também não faz falta. Tipo, não sei, desculpe se eu estiver falando algo que seja assim, destoa do que a maioria acha, mas eu não dou muita bola assim, para a atuação do CREA. Não acho que ele vai me favorecer nem que vai me prejudicar. O CUB pode ser uma base para passar um valor de orçamento da obra? Rafael Nunes que pergunta. Excelente pergunta. Nunca use o CUB para fazer o orçamento de obra para cliente. Nunca, 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 nunca. O CUB é um número que é útil para quem faz incorporação imobiliária. Vai registrar a obra no cartório de registro de imóveis, porque depois ele vai vender. É um documento para ter um orçamento de obra para registro no cartório, nos casos de incorporação. Incorporação é quem constrói para vender imóveis de uso multifamiliar, prédio, condomínio de casas e tal. Só para isso. CUB para o cliente final não faz isso, porque você vai perder dinheiro. O CUB, ele é calculado com uma norma, ok, o cálculo dele é legítimo, porém, é um pacotinho de insumos. São, acho que 25 insumos, cimento, areia, os principais que são usados. Mas a gente tem milhares de insumos na obra. Então, para mim, o CUB não reflete a realidade, tá? Fora isso que ele não considera fundação, ele não considera ar-condicionado, ele não considera terraplenagem, nada, assim, dessas coisas mais significativas. Então, o CUB para execução de obra com cliente final, não, esquece. Rony, se o cliente quiser só o orçamento, eu cobro pela hora trabalhada. Caso ele também me contrate, eu cobro também a hora e a porcentagem do lucro. Assim, tem várias maneiras de cobrar. O orçamento pode ser por hora trabalhada, um valor fixo, baseado no salário mínimo, sei lá, tá? Daí depois, a execução da obra, porque assim, deixa eu explicar melhor, ó.
Vamos supor o seguinte, o projeto arquitetônico na minha região é mais ou menos 40 a 50 reais o metro quadrado. O orçamento, planejamento da obra, orçamento, cronograma e tal, geralmente é 10% desse valor por metro quadrado, certo? 10% do valor praticado do projeto arquitetônico. Normalmente o projeto estrutural é metade do projeto arquitetônico, por aí vai. Cada cidade eu acho que tem um consenso, a gente precisa pesquisar o que o pessoal está praticando. Mas é mais ou menos isso, tá? 10% do valor que se cobra para o projeto arquitetônico, a gente cobra para fazer o orçamento e cronograma. Então, beleza. Isso pode ser praticado na fase de orçamento. O cara vai me contratar para executar a obra, aí eu tenho vários jeitos. Posso fazer empreitada global, ou seja, eu orcei a obra, coloquei o meu BDI, tarará, e faço aquele preço fechado pro cara, ó, 500 mil reais a sua casa. Toda a responsabilidade é minha, você vai me pagar 500 mil reais, né? Lógico que não tudo de uma vez, e eu te entrego a chave na mão. Aí, tudo que você economiza, parará, é para você, né? E o seu lucro já está embutido lá. Agora, tem também o contrato de administração, que é assim, ó, eu vou executar a tua obra, eu vou comprar os seus materiais, mas eu vou comprar com a nota fiscal direto no seu nome, eu vou gerenciar a mão de obra, a qualidade e tudo mais, e para isso eu vou cobrar um salário fixo de, sei lá, 4 mil reais por mês enquanto durar a obra. Aí, tipo, a tua remuneração é fixa enquanto durar a obra. Não tem a ver com BDI, não tem a ver com lucro, é uma remuneração fixa, tá? Aí é uma questão de preferência, o que você acha que é mais viável para você ou não. O Carlos pergunta, qual o valor recomendado para cobrar em um orçamento? Ah, então, acabei de falar, que é 10% do valor praticado do projeto arquitetônico, ou, depende da complexidade da obra, um salário mínimo, 2 salários mínimos, e mais ou menos isso, tá? Que é o que costuma acontecer. Vinícius, atualmente o gestor tem fechado mais contratos por administração ou empreita? Ah, então, que foi o que eu acabei de falar, né? É empreita, chave na mão, ou administração. Aqui na minha cidade, os empreendimentos de casas, vamos dizer assim, quem constrói casa terra, sobrado, alto padrão ou não, costuma trabalhar bastante por administração. Mas é uma característica, eu acho, da região. Não sei se isso reflete a maioria, não, tá? Mas eu conheço muitas pessoas que trabalham por administração. Estabelece um salário por mês e gerencia a obra para a pessoa. Porque eu acho que as chances, eu acho que os engenheiros veem que é um jeito menos arriscado de trabalhar, né? Pode ser que seja esse o raciocínio. Então é mais comum por administração. Cortes Fernandes, o que é necessário para uma empresa de pequenas reformas conseguir crescer e expandir? Eu não sei se eu vou te decepcionar com a minha resposta, mas eu acho que é o seguinte: entregar o que promete. Tudo bem, vai ser difícil você conseguir seus primeiros clientes ali, mas você está atendendo aquele cliente, você cumpriu o prazo, e principalmente reforma, né? Quando é reforma, a pessoa tem ansiedade de que acabe logo, porque reforma incomoda, né? Ou porque ela quer usar o imóvel comercial, então tem pressa, ou porque se for casa mesmo, incomoda a família, tá esperando aquilo para mudar, sei lá. Prometi, executei, bem feito, bem acabado, cumprir custo, cumprir prazo, é o melhor marketing que você pode ter. Você vai poder usar aquele exemplo para divulgar o seu trabalho e o cliente também vai falar bem de você, os vizinhos vão ver, né? É todo um marketing de boca a boca que rola em função disso. Eu não consigo pensar em grandes estratégias de expandir uma empresa que não seja cumprindo aquilo que prometeu, sabe? Para mim, gestão é isso, em qualquer área, ou obras novas ou reforma. Islane, como gerenciar obras licitadas de manutenções do Minha Casa Minha Vida? Vou ser bem sincera, nunca me envolvi com obras públicas, eu não tenho experiência em gestão de contratos de obras públicas, nem Minha Casa Minha Vida, tá? Então, assim, eu acho que é um cenário diferente, tem
tem coisas que eu não consigo perceber, né? Tem fiscalizações diferentes, tem possibilidades ou não de aditivos contratuais. Eu acho que tem uma dinâmica toda diferente, né? Essa eu vou ficar te devendo. Não vou me arriscar a responder porque realmente não é do meu domínio, obra pública, tá? Desculpa, mas não, eu posso falar besteira se eu tentar responder. Neves, como fazer uma proposta de um valor para execução de obras sem o projeto? Essa pergunta é boa também, porque assim, normalmente a situação ideal para a gente fazer o orçamento, o cronograma, é quando eu tenho todos os projetos, mas isso não é muito comum. Normalmente a gente faz só com o arquitetônico, ou às vezes com o arquitetônico estrutural, mas não tem os complementares e tal. Deixe bem claro que você está fazendo uma estimativa. Ó, presta atenção. Deixe claro para o seu cliente que a obra tem etapas. O projeto arquitetônico tem um estudo onde o arquiteto mostra, eu pensei assim, é mais ou menos isso que você queria mesmo? Então beleza, nós vamos evoluir com o projeto, eu vou fazer o projeto de prefeitura, depois eu vou fazer o projeto executivo, mais ou menos isso. Então ele entendeu que o projeto teve uma evolução, e o custo e o prazo também. Se eu tenho pouca informação, eu tenho o arquitetônico, então eu vou te cobrar, por exemplo, se eu for cobrar pelo orçamento e pelo cronograma, então talvez eu não cobre 10% do valor do arquitetônico, cobre 5%. Por quê? Porque não é um orçamento completo, é uma estimativa. Eu vou fazer para te dar uma noção, mas eu não vou fechar contrato com você com isso. Quando os projetos evoluírem e aí eu tiver todas as informações, eu vou fazer de novo o orçamento. Agora sim, com o valor que eu posso negociar a execução da obra. Porque é uma evolução, não dá. É muito arriscado para a gente assumir um compromisso de executar a obra quando eu fiz o orçamento só com o arquitetônico, por exemplo. É muito difícil, a chance da gente se dar mal é muito grande. Então, não faça isso. O Rony, mas se não se usa o CUB para determinar a viabilidade econômica do projeto, já que não pode usar o CUB para fazer orçamento, qual a melhor alternativa? A melhor alternativa é fazer o que a gente chama de orçamento paramétrico. É assim, ó, nem todo mundo vai ter esses dados, mas você está perguntando qual é a melhor alternativa. Eu vou responder, não sei se ela serve para todo mundo, tá? Se eu não sou iniciante do zero, provavelmente eu já executei uma casa, pelo menos, ou fiz estágio e tive acesso ao orçamento de alguma obra e tudo mais, eu vou montar parâmetros. Por exemplo, eu tenho o orçamento de 3 casas já executadas, obras anteriores. Eu vou lá e calculo assim, quantos metros quadrados de forma de pilar por metro quadrado de área construída eu tive nessas casas. Então, eu estou orçando agora uma só com arquitetônico, não tem nem projeto estrutural, mas eu sei que nas obras passadas, a cada metro quadrado construído, eu tinha X de metro cúbico de concreto, Y de área de forma, tanto de pontos elétricos. Não sei se deu para entender, tipo assim, eu pego dados de obras anteriores para criar esses valores mais ou menos paramétricos, assim. E aí eu consigo orçar obras futuras baseado nisso. É a alternativa para não usar o CUB. Mas eu não tenho esse banco de dados. Então, comece a formar agora. A obra nem precisa... Pega um projeto, assim, vai dar trabalho? Vai, mas é uma alternativa. Se você entra no site de alguma prefeitura, pega um projeto lá, é que prefeitura não tem muita casa, né? Mas vamos supor, consiga aí um projeto com alguém, um projeto arquitetônico que faça esse levantamento, tá? Estrutural, sei lá, faça esse levantamento. Para cada X metros quadrados de área construída, quanto tem de cerâmica, quanto tem de reboco, quanto tem de forma, quanto tem de concreto, quanto tem de estapa de fundação, para você ter esses parâmetros em função da área construída. E aí você consegue orçar obras futuras. Gente, a gente já está aqui há um bom tempo, tá legal pra caramba, né, o bate-papo, mas assim, eu vou
Eu vou responder mais 5 perguntas para a gente encerrar, tá bom? E senão a gente vai ficar aqui, né, a noite inteira conversando. Então vamos lá, Carol. As tabelas que o Revit nos fornece pode ser utilizada para o orçamento ou não tem como basear nele? O Revit ajuda bastante nos quantitativos, né? Só que tem que ter cuidado, tá? Porque, assim, algumas coisas, se eu não informar para o software, ele não entende. Então, eu vou dar um exemplo, assim, bem fácil de visualizar. Quando a gente vai executar uma viga de concreto, ela só tem forma nas duas laterais e embaixo. Então, fica um U, porque por cima é onde vai entrar o concreto, então não tem forma. Se eu peço para o Revit extrair a área de forma da viga, ele vai pegar as 4 faces. Ele não consegue entender que em cima não tem, porque isso é uma informação executiva. Então, eu tenho que inserir um parâmetro, né, uma fórmula lá no Revit para dizer assim, ó, descontar a face superior. Aí ele vai me dar a quantidade correta. Caso contrário, vai ficar errado, tá? Então, eu tenho que fazer adaptações conforme o que eu realmente vou executar, mas ajuda, agiliza, é confiável se eu entrar com as informações corretas. Fábio, onde posso me basear para um orçamento para viabilidade de projeto? Nossa, não sei se eu entendi bem, mas acho que você quer assim, quanto custa mais ou menos uma casa X, né? Para saber se eu levo à frente aquela construção ou não. Olha, obras que você mesmo orçou, não tem muita mágica. Nem que não sejam obras reais. Hoje à tarde, eu falei no grupo do WhatsApp uma coisa assim, ó. Se você está começando agora, você não tem clientes reais, tem como fazer um portfólio? Tem. Você pode fazer trabalhos para um cliente imaginário, tá? E se o trabalho é de gerenciamento de obras, você faz um orçamento para um cliente imaginário. Com qual projeto? Com qualquer projeto. Um projeto que você fez na graduação, um projeto que um amigo teu arquiteto te cede, e você pega aquilo e orça, como se você estivesse orçando para um cliente verdadeiro. E assim você está treinando o teu trabalho de gerencial e criando um portfólio. É assim, é com orçamentos verdadeiros feitos que você consegue estimar a viabilidade de outras obras futuras, tá? Ó, eu fui bem enfática a falar não use o Cube, porque de verdade eu não uso o Cube, eu não confio no Cube para nada nas obras, para fechar obras com clientes. Análise de viabilidade, eu vejo bastante pessoas e empresas usando o Cube, tá? Tá bom, se você achar que é viável, mas eu prefiro assim, de obras anteriores, ou de obras que eu faço o orçamento ali como se fosse real, para criar os meus parâmetros. A Dara pergunta, como engenheiro autônomo, necessariamente eu preciso de CNPJ para emitir nota fiscal? Ou um recibo já é essencial? Engenheiro não pode ser MEI, aquele microempreendedor individual, tá? Então, dessa categoria a gente está fora. Mas você pode se cadastrar na prefeitura da sua cidade como profissional autônomo. Aí você emite o recibo de profissional autônomo, que a gente chama RPA, tá? Só que você vai pagar um imposto por causa disso. A cada recibo emitido, você paga lá uma porcentagem de imposto. Se não me engano, é em torno de 11%. Aí o recibo vale. Agora, recibo de que eu vou lá e compro na papelaria, o recibo comum, assim, aí não, tá? Mas a ART, ela meio que já funciona como um contrato de trabalho, né? Tanto é que tem a câmara de mediação, caso haja conflitos entre contratante e cliente. E o valor que você vai cobrar pelo trabalho consta na ART. Então, se o cliente aceitar, tudo bem, pode ficar com a ART. Se o cliente exige recibo, tem que ser o recibo de profissional autônomo. E para emitir nota fiscal, tem que abrir um CNPJ, sim. Lucas. O Lucas diz que na região dele há muitas construtoras que cobram por metro quadrado. O que eu acho dessa prática?
Aqui na minha região não existem construtoras que cobram por metro quadrado, existem empreiteiros de mão de obra que cobram por metro quadrado. Então ele diz assim: eu vou construir sua casa e eu vou cobrar R$ 400 por metro quadrado de área construída. Faço todos os serviços, exceto hidráulica, elétrica e pintura. E coisas terceirizadas, tipo granito, banheira, algo assim, tá? Tá bom, então é um valor por metro quadrado, mas não é total. Tem pintura, tem elétrica, tem hidráulica. Pode acontecer, mas não sei se eu vejo vantagem nisso. Não acho que traz, não acho que agrega, acho que até dificulta pra gente que vai gerenciar, assim. Porque, isso tá incluído nesse, o outro não, o outro tá fora, esse faz isso, o outro cobra parte. Não sei se facilita a vida. Eu acho que eu prefiro o contrato de preço fechado ou a remuneração mensal, enquanto durar a obra. Última pergunta, então, para a gente encerrar, tá? É da Keila. Ela pergunta: dá para fazer o orçamento pela tabela Sinap? Resposta: sim e não. Olha só, dá para fazer, o Sinap é confiável, o Sinap é gratuito, a TCPO não é gratuita. O Sinap passou por uma revisão muito interessante de 2014 para cá, feito pelo pessoal da USP e da Unicamp. Eles revisaram todas as composições, todas não, mas grande maioria das composições de custo. Então, dá para usar o Sinap? Sim, mas não o dinheiro, ó. Se você entende o que é uma composição de custo, você vai perceber assim: se eu pegar lá no Sinap uma composição de reboco, ele vai me dizer, você vai gastar X metros cúbicos de areia, Y 0,015 metros cúbicos de areia, 240 quilos de cimento, 180 quilos de cal para 1 metro quadrado de reboco. Isso, ok. Use, confie, é válido. O preço do serviço, não use o Sinap lá, faça o seu. Pegue os consumos, pegue a composição pura e coloque o preço do seu cimento, da sua cidade, do seu fornecedor, do seu pedreiro, da sua cal, da sua areia, tudo seu. Não usa o dinheiro que o Sinap informa, usa só a composição pura. Aí, ok, funciona perfeitamente. Bom, é o seguinte, gente, vamos encerrar por aqui então. Foi um prazer para mim conversar um pouco com vocês, passar um pouquinho do que eu sei, ouvir também um pouquinho sobre o que vocês pensam. Eu vou enviar os slides de hoje, esses slides aqui, com a indicação de onde eu extraí esses dados, tá? No final aqui da live eu vou enviar para vocês. E aí vocês busquem os trabalhos, deem uma olhada, leiam, tá? E aproveitem como puderem. Eu vou enviar sugestões de livro também, que foi pedido, tá? Vou selecionar aqui os principais livros de custo e de gerenciamento, tá? Amanhã tem a aula 2 liberada da maratona, a partir das 8 da manhã. E quinta-feira a gente vai ter outra live, beleza? Assim, semana super aquecida. Façam um esforço para assistir a aula de amanhã, tá muito legal, tem um conteúdo assim, raiz mesmo, tá? Vou falar de inputs, vou falar do ciclo, planejamento, operação e controle, bastante conteúdo dentro do canteiro de obras mesmo, tá bom? E vai ficar tudo disponível até domingo, mas faça um esforço para assistir no dia, senão vai acumular para você. Às vezes você não assistiu a de ontem ainda, aí vai acumular com a de amanhã, enfim, tá? Continuem comigo, vamos conversar bastante lá pelo WhatsApp. Aproveitem os grupos de WhatsApp também para interagir entre vocês, ver se surge alguma possibilidade de parceria, um prestando trabalho para o outro, ou um divulgando o outro, para aproveitar essa nossa interação, tá? Eu vou estar atenta ao WhatsApp o dia inteiro e vou respondendo as perguntas de vocês, para a gente aproveitar bem. Pensem sobre o conteúdo da aula de ontem, sobre o que eu falei aqui hoje. Não precisa concordar com tudo, não sou a dona da verdade, mas pense como você tem feito, como você pode fazer melhor, tá? Porque aí a gente vai evoluindo, beleza? Obrigado pela presença de todo mundo aqui.
Eu estou muito feliz de ter reunido essa quantidade de pessoas. Acredito bastante na engenharia. Ninguém pode desistir. Todo mundo vai encontrar o seu lugar. E no que puderem, contem comigo, tá bom? Obrigado para todo mundo. E amanhã, estamos lá. Vou te esperar. Comente lá na aula para eu saber se está atendendo, se está sendo útil para vocês, tá bom? E vamos lá. Continuamos juntos até o fim da semana.